E aí, pessoal do Saúde e Evidência, estamos de volta. E nesse mês, mais que especial, mês de novembro, que é tão marcado pelo Novembro Azul. Não é isso, Alex? Isso, Novembro Azul tão importante pra gente, né, Jeff? Importante também a sua volta, né? Ficou quantas semanas, Jeff, sem vir? Fiquei algumas semanas. Uns muito meses, trabalho. Né? Muito trabalho. O que você andou fazendo, Jeff? Depois eu te conto. Esse dá um capítulo especial só pro A Bioconecta. entrevista não é contigo, né? Também. Mas dá pra gente fazer um programa só sobre isso. Os últimos 2 meses foram intensos. Nesse meio aí teve um evento que a gente fez. Qual evento que foi? Teve o Bioconecta. Bioconecta, evento da biomedicina que bombou, né, gente? 3.000 convidados, 3.000 inscritos e conhecimento, profissionais de todas as áreas da biomedicina. E um evento que pegou o Brasil inteiro. Depois vocês entrem no portal e vejam também nas nossas redes sociais. Jeff, hoje é saúde do Novembro Azul. O que é o Novembro Azul? Saúde do homem. E hoje nós temos um convidado mais que especial aqui. O urologista, o doutor... João Ernesto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, gente. Tudo jóia. Mais uma Já vez. pegou uma aula de saúde em evidência ali no início, né? Pois é, mas coisa boa. Muito feliz de estar participando desse projeto, de ter sido convidado para estar aqui hoje. Agradecer Jeff, Alex. E é sempre uma honra, um prazer poder falar sobre saúde do homem, sobre prevenção, sobre promoção de saúde, principalmente nesse mês que é tão importante para a gente e para a população como um todo. Perfeito. E a gente poderia começar contando um pouquinho da sua história, porque, doutor João, o Saúde em Evidência, o público, né, ele é bem diverso. Né? Tem pessoas, desde médicos formados, desde profissionais da área da saúde, biomédicos, farmacêuticos, até estudantes e profissionais leigos. E muitos estudantes espelham, né, nos profissionais que a gente trazem aqui. É importante saber a sua história. Sim, Conta claro, um pouquinho pra gente. Então, mais uma vez, prazer. Obrigado pelo convite. Então, sou João Ernesto, sou urologista, sou formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN, e voltei para fazer toda a minha formação de especialização aqui em Goiânia. Fiz cirurgia geral e urologia, residência médica na Santa Casa de Misericórdia, e lá estou até hoje como preceptor da residência de urologia do hospital, um dos vários preceptores. E atuo hoje em dia unicamente na urologia, tenho o meu consultório particular, tenho dias de atendimento no interior, em Itaberaí, participo do corpo clínico de urologia do UGOL, o único hospital porta aberta para urologia do estado. E, como sempre, estou lá, firme e forte na Santa Casa também. Vamos ter muito assunto, hein, Alex? Tem, ixi. Imagina quando a gente começar a falar das urgências urológicas, né? Já que é o porta aberta lá. Não, eu quero saber todas as histórias. E tem coisa interessante, viu? Tem fotos. Então a gente vai ter que ter vários programas só para isso. Só para ilustrar. Não, e assim, são curiosidades que a gente leva por esse lado, mas tem todo uma carga por trás, né, doutor? Sim. Toda doença tem sua história prévia, seus motivos. Isso. Mas quando fala urologia, todo mundo assim já pensa no dedo. Então nosso tom aqui vai ser esse, mas com conhecimento, claro, né, Jeff? Com certeza. É porque quando se fala muito em saúde do homem, né, comparando saúde da mulher, as pessoas pensam em check-up geral, exames de mama, dosagem hormonal, não é isso? A preocupação da Papa psicologia, o Papa Nicolau. Agora, quando se fala de saúde do homem, só vem um pensamento, exatamente. E é isso que a gente precisa prevenir e mudar e conscientizar. Isso. Então, é um discurso meus pacientes sabem. Eu falo para todos os pacientes. A menina, geralmente, quando ela menstrua, quando ela está entrando na adolescência, ela tem para o resto da vida o acompanhamento com o ginecologista. E é exatamente isso. É o Papa Nicolau, é dosagem hormonal, é crescimento e desenvolvimento. Já o homem, não. O grande problema do homem, que já é algo assim histórico e infelizmente hoje em dia ainda é muito forte, é o homem não preocupar com a sua saúde. Ter aquele conceito, aquela imagem de que o homem é o super-homem. É o provedor do lar, é o que não pode adoecer, é o que não pode ficar doente, é o que não pode gastar com medicação, com cirurgia, com o que quer que seja relacionado à saúde. E isso, obviamente, não é verdade. Então, o Novembro Azul, ele é muito forte em relação ao câncer de próstata, mas é um mês para a gente orientar sobre saúde do homem como um todo. Muito além do câncer de próstata, que também vai muito além
do dedo, que a gente vai falar sobre isso aqui também. Perfeito. É importante ressaltar, porque a importância disso, falando em saúde do homem, principal causa de morte da população masculina não é próstata, é doença cardiovascular. Então, o que vai causar essa doença cardiovascular? É um sobrepeso e obesidade, é uma dislipidemia, colesterol alto, é um diabetes, é um excesso de trabalho, é estresse. Então, a saúde do homem como um todo, muito além da próstata, muito além do urologista, é extremamente importante. E o Novembro Azul vem para isso também. Eu costumo dizer, né, doutor, a gente passou por um período super complexo que foi a pandemia. Sim. Né? Pelos dados oficiais, a gente teve 700 mil mortos, aproximadamente. E as pessoas falam, nossa, foi um período terrível. Mas se a gente pegar dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente tem 450 mil mortes por ano relacionadas a doenças do sistema cardiocirculatório. Ou seja, em 2 anos a gente tem 900 mil pessoas. Bem mais que a pandemia, a gente não vê uma epidemia de aparelhos de pressão. É uma coisa, né, doutor, da urologia, que todos, assim, uma coisa que todo mundo vai precisar, todo homem uma hora vai precisar, e todo mundo passa pelo aquele ritualzinho da piada, né, Jeff? Sim, com certeza. Já foi no urologista, e aí, apaixonou no urologista? Gostou? Isso é engraçado, a gente tem que levar numa boa, acho que as novas gerações levam isso numa boa, mas as gerações mais antigas têm ainda, né, um preconceito, e isso pode atrapalhar? Com certeza, atrapalha bastante. Então, eu tenho muitos pacientes que a esposa que está levando, depois de muita briga, muita discussão, são os filhos que estão levando. Acho que dá para falar que a minoria dessa população acima de 60, 65 anos vai sozinho, vai por conta própria. Mas é mais por medo de procedimentos? É o medo, tem muito medo de um diagnóstico, tem muito esse medo, tem muito o preconceito em relação ao exame. Tem muito paciente que chega já achando que o toque, eu não vou cumprimentar na mão, eu vou fazer o toque. E não é assim, então a gente conversa, a gente esclarece, a gente pede exame. Então é importante ir, é importante prevenir. E é aquilo que eu falei, a mulher vai desde nova, então é importante o homem desde novo. Entendeu? Então, assim, a mulher tem o autoexame da mama. A gente tem o autoexame testicular. Então, nós temos uma incidência grande de câncer de testículo. Nós temos um mês, o setembro, para câncer, tumores de testículos. Então, o tumor ele tem incidência principalmente entre 20, em torno dos 20 anos de idade e 40 anos de idade. Ou seja, faixa etárias totalmente fora diferente do câncer de próstata. Então, é importante a gente ter isso. Então... E estatisticamente, assim, quando a gente fala em câncer de testículo, a gente está falando de um caso aproximadamente em qual percentual da população? Não, é baixo. Não tem essa incidência tão grande quanto o câncer de próstata. Os tumores de testículos eles têm uma incidência bem menor, em volta de 2 a 5% da população. E o número de casos anos é em torno dos 600, 700 casos anos, se eu não me engano. É menor. Não, é bem menor. Câncer de próstata, a gente está falando a segunda causa de morte por câncer em homem e o segundo tipo de câncer mais comum. A gente está falando de um câncer que tem uma incidência aqui no Brasil, nos últimos 3 anos, em torno de tem quase 72 mil novos casos por ano. É muita coisa. E outra coisa que é muito triste e é fato. O câncer de próstata diagnosticado precocemente, ele tem chances de cura acima de 98%. Altíssimas. E mesmo assim é o segundo câncer que mais mata homem. Isso ou seja, na condição de especialista, doutor, o ideal seria que o homem, para prevenir, ele começasse em que idade se preocupar com isso? Vai ser o que eu vou reforçar aqui. E é o Novembro Azul. A saúde do homem é desde cedo, desde pequeno, ter esse acompanhamento. Especificamente em câncer de próstata, os pontos de corte são 45 e 50 anos. População geral a partir de 50 anos, 45 para aqueles pacientes que têm histórico familiar, um tio, pai, avô, irmão, principalmente parente de primeiro grau, irmão ou pai. Raça influencia. Ou da raça negra. Falar em raça no Brasil é muito difícil, porque é um país extremamente miscigenado. Então, pelo sim, pelo não, é importante começar o acompanhamento a partir dos 45 anos. Teoricamente, pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira, esse rastreamento, esse acompanhamento é uma vez anual, com o PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal. Hoje em dia,
É importante falar aqui que o toque retal não é esse bicho de 7 cabeças. Ninguém vai sair apaixonado. Ninguém vai mudar orientação sexual. Ninguém vai sair sangrando, vai sair... É um exame simples, é um exame que dura menos de 30 segundos, ok? E é um exame muito importante. O PSA mais o toque tem uma especificidade, ou seja, tem a chance de diagnosticar acima de 85%. Entendi. Então, o que eu estou querendo dizer? Às vezes, só com toque, eu faço um toque, é normal, e eu não peço o PSA, pode ter tumor. A mesma coisa, às vezes tem um PSA, que é o exame de sangue normal, mas se eu fizer o toque, eu sinto um nódulo e desculpa. Então são exames complementares. São exames que se complementam. Outra coisa, só muito importante hoje em dia, é que a gente tem a ressonância magnética. Então, se é aquele paciente muito resistente, aquele paciente que não quer fazer o toque, ou às vezes até aquele que faz, nós temos essa opção da ressonância magnética, que hoje em dia é uma grande aliada, que consegue um exame de imagem da próstata e consegue detectar lesões para ajudar a gente no nosso diagnóstico. Eu ia complementar justamente em cima disso. Então a gente tem o PSA, né, que é um exame laboratorial, a gente tem um exame clínico, físico, feito pelo médico, pelo clínico assistente, o especialista, no caso, o urologista, e a gente tem os exames de imagem. Então, se eu citou a ressonância. Né? Mais algum outro exame que pode auxiliar? Pensando em câncer de próstata, são esses. Ultrassom. Então, na próstata, nós temos o câncer de próstata e outra doença extremamente prevalente da próstata é o HPB, a hiperplasia prostática benigna. O que é isso? É o crescimento da próstata. Então, a partir dos 40 anos, a próstata de todo homem vai crescer. Vão ter umas que vão crescer mais, outras que vão crescer menos. E vão ter umas que causam mais sintomas e outra menos. O HPB, a hiperplasia, não é um tumor. Não é um tumor maligno, não é câncer, ok? Mas pode causar o que a gente chama de LUTS, de sintomas do trato urinário baixo. É aquele vô, aquele pai que acorda 4, 5 vezes para ir no banheiro. É aquele homem que faz xixi e tem que fazer força, que o xixi sai cortado, que o jato não vai lá longe, cai no meio do pé. Tudo isso é causado pelo HPB. O ultrassom é muito importante para isso, para a gente ver o tamanho da próstata, para a gente ver se essa próstata está causando consequência na bexiga, o que a gente chama de bexiga de esforço. O ultrassom é muito importante. Vai ver o tamanho e posicionamento, né? Exatamente. Você não consegue ver diferença celular ou de imagem que mostra câncer. Não. Às vezes o ultrassom pode mostrar um nódulo, alguma imagem diferente, mas não é um exame para rastreio ou diagnóstico. E voltando no câncer de próstata, um PSA, uma ressonância ou um toque alterado, aí a gente pede a biópsia de próstata. A biópsia de próstata é a que vai bater o martelo, porque ela vai lá, colhe fragmento da próstata e é nesse exame que vai mostrar as células de câncer ou não. É muito bom falar que na biópsia, né, o paciente faz com sedação, guiado, porque muitos homens têm essa relação. Tem medo né? Desse exame. Sim. Doutor João, assim, uma das funções de saúde e evidência é acabar com fake news e com informações erradas, né? Hoje em dia a gente tem influencers aí em todas as redes sociais, TikTok, tudo, e tem um bem famoso aí, um que a nutrição diferente dele resolve quase tudo. Sim. E eu vi uma postagem dele onde ele fala que um dos maiores crimes que ele coloca lá, né, é a punção da próstata, porque isso espalharia o câncer pela pessoa. Eu não preciso falar nem o tamanho desse absurdo, mas eu gostaria que o senhor reforçasse, até para a gente passar essa informação para quem já viu esse corte. Sim, não, coisa mais importante é seja acompanhado por um médico especialista e de confiança. Então, infelizmente, hoje em dia, e eu vou ser bem radical, a gente tem muito picareta, a gente tem muito charlatão. Então, tem muita receita mágica para emagrecimento, para cura de câncer, para virilidade. Então, é importante você pesquisar quem é o médico que está te acompanhando, a formação dele, os cursos que ele fez. Porque outra coisa que eu falo muito é que quem tem que ter o conhecimento é o médico. Então, o paciente realmente ele está num momento de sofrimento, num momento de dúvida, ele pode ser enganado fácil. Para isso não acontecer com a gente, com nossos familiares, pesquisar
quem é o médico que está acompanhando ele. A biópsia de próstata ela já é realizada há mais de 30, 40 anos. Não há documentação de translocação tumoral, de contaminação de outros órgãos, contaminação cutânea pelo tumor através da biópsia. Algo que seja cientificamente, na prática, é relevante. Não existe. Então, é a forma da gente ter o diagnóstico e já é algo muito seguro. Pode haver complicações de uma biópsia de próstata? Pode. Pode ocorrer uma prostatite, pode ocorrer uma enterorragia, um sangramento pelo canal anal, pode ocorrer uma hematura, um sangramento através da urina, pode ocorrer uma infecção, uma cistite, sim, mas nada em relação a metástase ou translocação tumoral. De jeito nenhum. Mais uma lenda combatida sim, aqui pelo Saúde em Evidência, né, Jeff? Sim. Não. E quando a gente fala da saúde do homem, o Alex ele fixou muito no que é mais temido, né? Mas a gente tem outras funções que o urologista exerce. Sim. Na prática clínica, né, além da preocupação com câncer, qual seria a segunda grande preocupação no consultório? A grande preocupação é isso. Uma vez que vem um homem para a consulta, é importante a gente não deixar ele fugir. Então, chegou um paciente, seja jovem, vamos supor, um paciente mais jovem. Importante, uma vez por ano, a gente ter esse controle de dislipidemia, ou seja, um controle do colesterol, do triglicérides, do açúcar no sangue, função hepática, hemograma. E um homem já em vida sexual, uma vez por ano, a gente ter as sorologias HIV, hepatite B, hepatite C, VDRL, além do acompanhamento. Lesões genitais, importante o urologista ver, combater, cauterizar, se for o caso. Alterações testiculares, a mesma coisa. Apresentou um desses exames com alteração, então tem um colesterol aumentado. A gente já consegue ou iniciar um tratamento ou encaminhar para o endocrinologista. Glicemia alterada, da mesma forma. Então é importante esse acompanhamento de forma contínua. E lembrando que a urologia vai muito além da próstata e do câncer de próstata. Sim. Então a gente tem aqueles pacientes tabagistas há muito ano. O cigarro é um fator de risco para câncer de forma geral. Mas a gente pensar em tumor de bexiga, a gente pensar em pacientes com estilo de vida que não são muito adequados, tem uma maior incidência de nefrolitíase, de cálculos. Então a gente fazer essa pesquisa, fazer esse acompanhamento. Em relação à disfunção erétil, que é um problema extremamente comum. Então, o urologista é a porta de entrada para iniciar o tratamento desses casos de disfunção. Então, lá é um lugar para sentar, para conversar, para falar das queixas. Tem muito paciente que queixa de algo que não é doença, porque a noção, o conceito dele é baseado num filme pornô, numa revista, que não é a realidade. Então, em uma única consulta, conversando, ele já sai muito tranquilo, muito mais satisfeito e resolve o problema sexual que ele tinha. Então, o Novembro Azul é exatamente isso. O câncer de próstata é o nosso slogan principal, mas o que a gente quer é saúde do homem em geral, né? Inclusive a questão psicológica, né, é muito importante. Muito. Problemas psicológicos, eles têm, nos últimos anos, sendo cada vez mais incidentes na população masculina. Se eu não me engano, eu cheguei a ler um artigo que a população masculina é a que provoca suicídio de formas mais brutais, pulando de um prédio, dando um tiro, muito mais do que a população feminina. Tem provoca o suicídio de uma maneira mais brutal, mais impetuosa. Então, é muito importante a gente ver tudo isso. E tem essa barreira da população masculina. O homem costuma conversar menos, assim, no muito sentido menos. de se abrir, né, Jeff? Sim. Não, com certeza. E é uma preocupação grande, né? A gente tem a população masculina, que no nosso país em especial, né, ela está sendo alijada muitas vezes, né, da sua posição, e alguns homens têm uma dificuldade muito grande de falar das suas fraquezas, das suas limitações, né? E quando às vezes conversa com outro homem, é motivo às vezes de chacota, o que leva a aumentar o problema. Sim. A gente mesmo, eu tô com 51, você tá com Ai, quanto? Alex, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Você tá com quanto?
Não, eu sou bem mais novo que você, eu sou jovem há mais tempo. Você já fez os exames, Jeff? Todos. Você já fez todos? Para matar a sua curiosidade. Agora eu vou... Todos e não bem. Assim, eu já passei minha cota de vergonha de hoje, né? Aí você quer passar para mim agora. Tudo bem, beleza. Mas vou entrar em mais uma. No exame que eu fiz por último, eu fui no urologista. E assim, eu fui com a tela toda a minha preocupação, né? Sim. Agora, dessa vez, eu vou fazer o toque retal. E o médico não pediu, né? Ele pediu, por isso que eu perguntei do ultrassom, pediu ultrassom, pediu PSA, Sim. deu tudo normal. Você ficou chateado, Eu então? fiquei chateado, questionei, ok. briguei. Por isso que é bom, um paciente consciente, Alex. Mas aí o que acontece? Eu não cheguei, brincadeiras à parte, não cheguei a perguntar para o médico, mas isso ficou na minha cabeça, né? Sim. Porque que Não ele foi realizado. não foi realizado. Tem algum protocolo onde exclua o toque retal, principalmente na minha idade, ou não, doutor? Existe. Existem até sociedades, então a Sociedade Brasileira de Oncologia, de Saúde, Medicina de Saúde da Família, eles falam que o toque não tem mudança de prognóstico. Então não tem tanta efetividade. A Sociedade Brasileira de Urologia não. É aquilo que a gente comentou. O toque mais o PSA, eles são complementares. Então eles vão dar uma taxa de especificidade para diagnosticar o câncer maior de 85%. Mas se for um médico, um urologista que você já acompanha, que ele tem a segurança dos seus próximos retornos, e ele fizer um acompanhamento de PSA, pode-se realizar a alternância do toque. Então, às vezes, ele vai esperar para daqui a alguns anos, ou se esse PSA seu aumentar, ou às vezes ele pede uma ressonância antes do toque, mas tem essa vertente. A Sociedade Brasileira de Urologia não concorda muito com isso, não. Mas há outras sociedades, há outras vertentes que deixam o toque de lado. Mas eu não sou muito a favor também, não. Né? A gente sempre volta ali no PSA, Jeff, né? Não tem jeito. E o PSA, um PSA alto, ele é o diagnóstico de câncer não é. fechado ou não? Não é. Porque tem pessoas que às vezes podem pegar um exame alto e falar assim, e nossa, assustar, meu Deus, exatamente. Não. Então, assim, o toque, eu fiz o toque, senti um caroço, um nódulo, não é diagnóstico. O paciente chegou com PSA, está com PSA aumentado, maior que 4, não é diagnóstico. O PSA é uma substância que a próstata produz. O que é a próstata? É um órgão do sistema reprodutor masculino que faz o armazenamento e a produção de substâncias para ajudar o espermatozoide. Então, é ali na próstata que é formado o nosso sêmen, ok? E é um órgão que produz várias substâncias, entre elas o PSA. O PSA ele pode aumentar por vários motivos. Câncer de próstata é um deles, é o que a gente se preocupa. Mas, por exemplo, se a gente coletar um PSA de um paciente que teve relação sexual, coito, ejaculação recente, esse PSA provavelmente vai ser mais alto. Um paciente que não tem o hábito de andar de moto, de cavalo, de bicicleta e andou na posição de cavaleiro, esse PSA vai aumentar. Um paciente que tem a próstata aumentada, o HPB, esse PSA vai estar maior. Então, a próstata que a gente diz normal, geralmente ela tá em torno de 25 gramas. Uma próstata de 25 gramas vai produzir muito menos PSA do que próstatas de 110. Então, o tamanho prostático influencia. Se o paciente está com uma infecção urinária, está com uma prostatite, esse PSA pode aumentar. Mais uma vez, a importância de ter um urologista para chamar de seu. É por isso que nos exames, né, Alex, é necessário uma preparação do paciente. Então, sim, é necessário checar o quê? No laboratório. Se o paciente teve relação sexual. Exatamente. Se ele andou de moto, andou de cavalo, enfim, como que ele bicicleta, veio. Exatamente. Os bons laboratórios sempre vão ter esse hoje cuidado, já faz parte do protocolo de anamnese, a maioria dos laboratórios de análises clínicas. Sim. Mas, além disso, às vezes a pessoa pega um exame alto, e ali entra em desespero, né, doutor? Sim. E o câncer de testículo, tem algum exame, algum método, além do toque que a gente possa... O principal é o toque. É o toque. A partir do toque, uma vez tendo toque, procure o especialista, o urologista vai fazer esse exame físico e a partir de uma massa testicular, principal exame é a ultrassonografia. É mais ou menos igual à questão dos seios da mulher. Você tem que reconhecer ali, né? Sim. E qualquer diferença procurar, exatamente, né? Conhecer sua própria anatomia. Exatamente. O que a gente fala do autoexame
é porque ninguém vai se autoexaminar e dar o diagnóstico. Mas o autoexame é porque ninguém conhece o nosso corpo melhor do que nós mesmos. Porque todo mundo fala muito da mulher, né, Jeff? Isso Sim. fica muito da mulher. E o homem eu nunca vi ninguém, Sim, nenhuma campanha falando a respeito é disso. importante. É importante porque acontece e muda prognóstico. O homem notou. A grande maioria dos tumores testiculares são diagnosticados assim. O homem nota um nódulo, algo diferente no testículo. O médico uma vez examina, vendo que realmente tem essa alteração, pede ultrassom. Pode vir algo maligno, características ultrassonográficas de tumores malignos, ou então, que vem muitas vezes, cisto. O que é o cisto? É uma bolinha d'água. Em relação ao cisto, a gente não precisa preocupar, fica tranquilo. E uma das preocupações que o Novembro Azul traz é justamente as campanhas educativas falam muito da higienização, né, do homem. Exatamente. Que é um outro problema, Exatamente. né? Gente, dá pra gente marcar já o próximo programa, porque assunto a gente tem. Então, exatamente. Importante a gente falar disso para falar de câncer de pênis. Câncer de pênis é uma doença muito subjugada e muito marginalizada. Por quê? Porque é doença de país pobre. Então, a incidência de câncer de pênis nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, ela é baixíssima. Então, até fazendo aqui uma correlação política, econômica, não existe apoio, patrocínio para investigar, para tratar, para criar terapia para câncer de pênis. Então acaba que é um tumor que a gente dispõe de muito pouco tratamento adjuvante, de muita terapia. E realmente é uma doença com uma incidência altíssima na África do Sul, em países asiáticos, no norte e no nordeste do Brasil. Eu falei aqui que minha formação foi na Federal do Rio Grande do Norte. Quando a gente rodava na cadeira de urologia, a gente tinha um ambulatório semanal só de câncer de pênis, em torno de 25, 30 pacientes. É algo muito grande. Outra coisa importantíssima é que a gente brinca, mas falando sério, que o câncer de pênis é o único câncer que se previne com água e sabonete. Sim. Então é um câncer causado por má instrução, educação e por má higiene. A principal causa, então, é a higiene. Principal causa é, hoje em dia, HPV. Então, assim, é um paciente que tem uma lesão e ignora essa lesão. E essa lesão é uma verruguinha, que é aquilo, tem o acompanhamento. A população mundial sexualmente ativa, 98% dela tem o HPV. HPV é um vírus. As principais consequências do HPV: no homem, o câncer de pênis; na mulher, o câncer de colo de útero. Então, teve uma lesão, teve uma verruga, procure o médico, procure o urologista para ele cauterizar, para ele retirar. O que acontece nessas populações menos instruídas, com menor acesso? Eles têm essa lesão e ignoram. Essa lesão vai virando um condiloma. O que é condiloma? Parece uma couve. E esse condiloma vai provocando transformação celular e provocando o carcinoma de pênis. O que muitas vezes leva como único tratamento, muitas vezes, amputação, não é isso? A penectomia, a amputação. Então, é muito triste, é muito mórbido. Então, dependendo do tumor, do quanto ele está infiltrando no pênis, pode ser feita a amputação parcial. A gente considera amputação parcial quando a gente retira o pênis e deixa até 3 centímetros de pênis. Ou amputação total. A amputação total é a retirada completa do pênis e a gente faz uma uretrostomia. A gente pega a uretra, que é o canal de onde a urina sai, e coloca na região perineal, ali abaixo do testículo, entre o testículo e o ânus. E é um homem sem pênis. É muito mórbido, é muito triste. E é extremamente, muito mais triste ver isso acontecendo em pacientes de 40, em pacientes de 30 anos, que têm uma vida sexual, teria uma vida sexual ativa. E agora está completamente comprometida por falta de acompanhamento, de orientação, de educação e de higiene. E isso levaria aos outros problemas de ordem psicológica, enfim. Sim, que aí soma-se, como bem disse anteriormente, né? Culminando até mesmo com o suicídio, né? Que é uma das causas. Sim, exatamente. É uma bola de neve. É uma bola de neve. A gente falando voltando aqui para a disfunção erétil. Então, é algo extremamente comum, é muito prevalente e é motivo de consulta cada vez mais no consultório. A grande maioria das causas de disfunção erétil são psicogênicas. Então, o que cabe ao urologista? O urologista vai fazer a pesquisa de qualquer causa orgânica.
que pode causar uma disfunção erétil? Ou uma consequência que é cada vez menor de uma prostatectomia radical, um colesterol aumentado, uma diabetes descontrolada, um problema vascular, uma baixa hormonal. Então, tudo isso pode causar disfunção erétil. Tabagismo que acaba prejudicando nossos vasos sanguíneos, deixando o corpo um corpo inflamatório. Tabagismo é um fator de risco para a disfunção erétil. Então, a gente vai pesquisar isso. Na grande maioria das vezes, graças a Deus, está tudo normal. E a disfunção erétil é de fator psicogênico. Então, é importante o acompanhamento com sexólogo ou com psicólogo, às vezes com psiquiatra, mas é importante esse acompanhamento. Outra coisa... Descartar. E outra coisa muito importante da disfunção erétil. Um paciente com disfunção erétil, que a gente comprove que seja de causa orgânica, essa disfunção erétil é fator de risco já estabelecido pela Sociedade de Cardiologia de risco cardiovascular. Então, porque é vaso. É vaso. Né? Então, se eu pego um paciente que tem a disfunção erétil, ele vai acompanhar comigo, mas é importante o acompanhamento. São mais ou menos os mesmos fatores. São os mesmos fatores. Cigarro, é diabetes, é colesterol, é sedentarismo, é obesidade, tudo isso. Toda a retirada da próstata causa a impotência ou não? Não. As duas principais complicações, os dois principais efeitos colaterais da prostatectomia radical, da cirurgia para retirada da próstata e vesícula seminal, que a gente opera nos casos de câncer de próstata. Então, as duas principais complicações é a disfunção erétil e a incontinência urinária. Isso tem sido cada vez menor. Essas taxas de complicação são menores do que 0,5%. Isso se deve a quê, doutor? Isso se deve ao aprimoramento da técnica. Então, já é uma técnica que a gente faz há muitos anos. Aprimoramento da técnica, experiência do cirurgião, estágio da doença. Então, uma doença detectada precocemente, a chance de cura e a chance de ausência de efeitos colaterais é cada vez maior. É muito melhor operar um paciente detectado precocemente do que em estágios avançados de doença. E além disso, hoje em dia a gente tem a cirurgia por videolaparoscopia e a cirurgia robótica. A próstata é um órgão... Pode xingar aqui? À vontade. É um órgão filha da puta. Ele é muito bom pra gente. Mas para operar, ele fica logo ali abaixo da bacia. Fica aqui abaixo do púbis. Então, na técnica aberta, o acesso a ele é difícil. A visualização dos feixes vasculonervosos, que trazem a irrigação tanto para a continência como para a ereção. Na cirurgia aberta é complicado. Na cirurgia por vídeo e na robótica, a gente consegue ver de frente. Além de toda a articulação muito mais fácil que a gente consegue ter fazendo uma cirurgia muito mais limpa, muito mais específica para tirar só a próstata, só o tumor e não comprometer os feixes nervosos, os feixes vasculares. A robótica cresceu muito nessa área justamente porque as pinças robóticas, elas permitem movimentos que a videolaparoscopia não permite. A pinça robótica a gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer essa rotação que a gente faz no punho. Na videolaparoscopia a gente não consegue. Na cirurgia aberta, por conta desse acesso difícil da próstata, também nem sempre limitado. A gente tem tanto a visualização quanto o acesso. Mas antes de chegar na cirurgia, muitas vezes o tratamento para a disfunção erétil passa por medicamentos. E a gente vai entrar num tema, né, Alex, polêmico, que envolve a farmácia, que é as medicações que chegaram há mais ou menos uns 15 anos, né? Os primeiros remédios orais, e isso transformou numa febre, né? Sim, foi a febre do Viagra. Inicialmente, o Sildenafil, que é o princípio ativo do Viagra, era um medicamento cardiológico. Sim. E era um medicamento para hipertensão. E aí foi observado que os pacientes que tratavam com essa medicação estavam tendo melhora da função erétil. E a partir daí, a partir de estudos clínicos, comprovou-se da eficácia dessas medicações para a disfunção erétil. Aí o efeito colateral passou a ser o efeito desejado. E exatamente, o efeito colateral passou a ser o efeito principal dessa nova medicação. E é bom falar dos riscos, né? Porque hoje é uma droga consumida em larga escala. A gente citou, né, a medicação de referência, mas hoje na farmácia, né, Alex? São quantos? Está na farmácia e nos funks.
da vida, é o que Dos você fãs mais também? vê. Os nomes. É Tadalafila, Tadalafila, é o Viagra, Cialis, e aí sucessivamente. Os nomes são legais, né? Eleva, Cialis, É. Levita. Levita. Pessoal é E bem hoje acontece o que é mais preocupante, né? Isso aí muitas vezes está virando drogas recreativas, né? Que Exatamente. são usadas em festas por pacientes Sem jovens, indicação. sem nenhuma Sim, indicação. Então, né? assim, E aí eles vão lá pro hospital de urgência, lá no Dr. João, porque dá problema isso, Alex. É bom O falar sobre que isso. pode acontecer? Aconteceu com algum amigo seu? Eu tenho um conhecido, Alex, já que você está me devolvendo, que teve priapismo por olha aí. isso. Exatamente. Não é verdade, Dr. João? É uma das complicações que a gente pode ter? Pode acontecer. Exatamente. Aproveitando, tem alguma história que o senhor pode falar sem Você ferir tá- a ética? Tem. Teve um caso, tava de plantão, e aí chegou um jovem, ele devia ter seus 25 anos, não mais que isso. E pode contar o caso? Pode, até. Maior de 18? Mas Sim. sem problema. E ele estava numa festa com várias garotas, mais de uma, e a festa destinada para essa atividade física tão prazerosa que existe, grupal, com várias pessoas. Nosso jovem rapaz paciente, em vez de tomar tomou uma cartela. Nossa. E aí, em menos de 3 horas, ele estava com quadro de priapismo. O que é o priapismo? A ereção prolongada e que não se resolve espontaneamente. E ele chegou com esse quadro de priapismo lá no nosso pronto-socorro. E aí, indo um pouco mais para a parte médica, priapismo a gente tem 2 subtipos. O priapismo isquêmico e o não isquêmico. Priapismo isquêmico é aquele que o sangue que está ali no pênis é um sangue venoso. Ou seja, é um sangue que não tem nutriente, que não consegue nutrir. É o não isquêmico. Esse é mais grave. Geralmente, com o uso indiscriminado em grande quantidade dessas medicações, sildenafil, tadalafila, a gente vai ter o priapismo isquêmico, que é um priapismo que não vai causar tanto dano celular para as células do pênis, mas causa aquele desconforto, aquela agonia do bichão tá ali levantado, pronto, e a pessoa tem a relação, a pessoa chega ao orgasmo e o pênis continua ereto. E o tratamento para isso é a gente puncionar o amigão e retirar esse excesso de sangue. Ou seja, não é nada agradável. Mas tem outra coisa, né? Muitas vezes nessas festas e tal, a pessoa está se hidratando bastante, não consegue urinar e tem a distensão da bexiga junto, né? Sim. A gente tem os casos de bexigoma também. A gente tem muito bexigoma hoje em dia, infelizmente, associado ao uso de certas drogas. A gente tem o bexigoma pelo próprio HPB, esse aumento da próstata. Então, a próstata está logo abaixo da bexiga. À medida que ela cresce, a bexiga tem que fazer mais força para urinar. Sim. Tem pacientes que, às vezes, não conseguem vencer essa barreira da próstata e tem o bexigoma. Pacientes paraplégicos, tetraplégicos, tem a perda de sensibilidade, pode acontecer esse bexigoma também. Aí o tratamento, nesses casos, seria sondar? É a sondagem. É a sondagem. E aí depois investigar a causa. Foi por uso de droga, foi por uma lesão raquimedular, é por uma próstata aumentada, é por conta de estenose de uretra. O que é a estenose da uretra? A uretra é o canal que sai da bexiga até a ponta do pênis, onde a urina sai, a urina e o sêmen. Pode acontecer desse canal estreitar, dele ter pontos de fechamento. Se ele fecha, a urina não passa. Não passa. Então, por que é importante o acompanhamento com o urologista? Paciente que teve uretrite, gonorreia, clamídia, um dos riscos da uretrite, até a uretrite tratada, é no futuro evoluir com uma estenose de uretra. Tendo uma estenose de uretra, pode ter um quadro de bexigoma. Então, assim, o acompanhamento, a prevenção é o mais importante. Doutor, a gente, tanto eu quanto o Jeff, a gente veio de uma geração onde a geração que pegou ali a AIDS no período mais complicado, Sim. sem nenhuma medicação, tudo, e a gente tinha até um certo receio, né, Jeff? Meu amigo, todo mundo se pelava de medo, não Todo era mundo receio tinha não, era medo. pavor. Era medo, né? Hoje isso parece que desapareceu. Não sei se é impressão minha, mas parece que Não, ninguém... não Tudo é bem que impressão. temos avanços, graças a Deus, né, no tratamento de Sim, doenças sim. mais sérias, como o HIV. Não é essa coisa que vende essa facilidade toda, mas é uma doença semicrônica hoje, que é bem controlada. Mas
As doenças venéreas, as DSTs, né, do meu tempo venéreas. Quando você falou venérea, você denunciou a sua idade. Denunciou verdade. Houve um crescimento realmente de sífilis e outras doenças ou não? Hoje em dia, inclusive, a gente chama de IST. Infecções sexualmente transmissíveis. Sim. Por quê? Porque às vezes a pessoa se infecta e não provoca doença. Acontece muito isso com o HIV. A gente se infecta pelo HIV, a doença é a AIDS. Então, nem todo paciente que tem HIV, que é soro positivo, vai ter a AIDS. Então, hoje em dia a gente chama de ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Hoje em dia, teve um aumento. Então, infelizmente, a gente tem um aumento. A gente viu um aumento muito importante e assustador de tumores de colo de útero por conta do HPV. O HPV que forma a verruga genital é uma IST. Então, teve um aumento. E a gente viu um aumento em mulheres e neonatos de sífilis. A sífilis na grávida ela passa para o recém-nascido, a sífilis neonatal. E houve um aumento. E a gente está em 2025. Isso não deveria acontecer. Inclusive, tem dados da Secretaria de Saúde, que nós estamos transmitindo aqui de Goiânia, né? E tem um dado que foi alarmante ano passado, mostrando que no ano anterior os casos de sífilis aumentaram em 500%. É um absurdo. 500%. É um absurdo. E olha, isso eu posso comprovar ali na rotina laboratorial. Vê, né? Vem os VDRLs positivos, um FTABS. Muito grande. E até, ouso dizer, casos de HIV também tem um crescimento. Sim, sim. Tá O que aconteceu? Graças a Deus, para o HIV, hoje em dia a gente tem um tratamento muito efetivo. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje em dia, o paciente com HIV, ele não tem cara. Então, qualquer um pode ter. E aí eu acredito que essa geração de hoje em dia não teve essa preocupação que talvez a geração de vocês tiveram, que viram que era isso. Então, qual é o problema das infecções sexualmente transmissíveis e principalmente do HIV? É não ter o diagnóstico. Então, assim, muitos pacientes que, infelizmente, eu dou o diagnóstico de HIV, eu falo, não é sentença de morte, não é fim da linha. É igual um paciente que tem diabetes e vai tomar remédio para o resto da vida. É igual um paciente que tem pressão alta e vai tomar remédio para o resto da vida. O paciente com HIV que fizer o tratamento, ele vai ter uma vida normal. E a gente tem um exame laboratorial que é a carga viral. Esse paciente tendo uma carga viral indetectável, ele tem uma vida normal. A chance de transmissão desse paciente é praticamente nula com uma carga viral indetectável. O grande problema é esse, é você ter uma vida sexualmente ativa, você praticar sexo sem proteção e você não fazer exame de rotina. Nossa, é isso. Então, às vezes, você tá com vírus, você não sabe e você está transmitindo. Em relação a sífilis, as outras doenças, hoje em dia a gente tem PrEP e PEP, que também é um avanço. São as doenças pré-exposição e pós-exposição para HIV. Então, aquele paciente profissional do sexo ou um paciente que tem uma vida sexualmente ativa e que não quer usar nenhum outro tipo de barreira, pode tomar a PrEP, ou aquele paciente que teve uma relação desprotegida, depois da relação pode tomar a PEP. São coquetéis de remédios contra o HIV. Hoje em dia está muito difundido. É algo bom. Hoje qualquer pessoa, uma pessoa comum, que pode procurar seu médico e requerer. Pode. Tem alguns critérios que consegue pelo SUS, ok? Mas qualquer paciente consegue PrEP e PEP. Mas qual que é o problema? O pessoal acha que só existe HIV. PrEP e PEP previne só HIV. Não previne HPV, não previne sífilis, não previne gonorreia, clamídia, não previne cancro mole. Então, existe uma outra gama de doenças não tão graves, não tão ou graves como hepatite, HTLV. Hepatite, HTLV. Então, assim, é importante se cuidar. A camisinha é chato, mas é importante. Ainda é importante. Então, é muito importante. Previne e acompanhamento. Acompanhamento médico. E com as drogas recreativas, que o Alex falou mais cedo, algumas faixas etárias que não entravam nesse rol passaram a entrar também, né? Sim. A gente vê pacientes jovens que não têm nenhuma indicação tomando essas medicações, como sildenafil, como tadalafila. É um absurdo também que eu vi esses dias, foram equipes de vôlei
tomando Tadalafila porque diziam que melhorava a oxigenação muscular. Não existe isso. Porque eles escutam que é vasodilatador, né? E acha. Não, nas academias existe. vira febre. Agora o senhor pensa. Exatamente. Na academia, olha, sem falar nos hormônios, que a gente teve um Que podcast. é um absurdo. Vamos pegar a testosterona, Uhum. que é junta testosterona, Tadalafila, que é mais? Não, é um boom. Aí sai, toma álcool, Sim, fuma. usa droga. Tríbulos terrestres também, né, Alex? Tem bastante. Esse Maca é peruana. Então Exatamente. é um coquetel que esse pessoal É uma hoje bomba. tá, que é terrível, né? Isso explica... E que não há indicação nenhuma. Mas existe algum Nenhuma. estudo, já que eu sei que é muito recente, mas o uso indiscriminado, ainda mais por pacientes jovens, isso pode ter um efeito mais tardio, não? Olha, a princípio, há até estudo? hoje em dia, a gente não viu nenhuma consequência orgânica em relação a isso. É claro que, independente da idade, tem a contraindicação dessas substâncias para aqueles pacientes com insuficiência cardíaca que usam medicação com base em nitrito. Então, esses são contraindicados, ok? O que acontece muito, e já é fato, é a dependência psicológica da medicação. Então, a Tadalafila, o Sildenafil, ele, num paciente de 25 anos, sem nenhuma comorbidade, ela não tem efeito nenhum. O único efeito que ela causa é psicológico. Porque Só ele amuleto toma, e aí, amuleto, placebo. Ele tomou, e aí ele fica confiante, ele joga naquele comprimidinho toda a responsabilidade pela ereção e pelo desempenho sexual. A partir do momento que ele não toma, psicologicamente ele se sente incapaz. Mas assim, disfunção erétil é uma coisa muito séria, né, para o homem. Muito sério e muito prevalente. Quando eu tenho lá um paciente com disfunção erétil, esse paciente ele não pode ou não se adequa ao uso dos vasodilatadores, a gente ainda tem orais, a gente tem mais uma alternativa ainda, não tem? Temos várias alternativas. Então, naquele paciente que realmente tem indicação, que a gente faz o tratamento com medicação e a medicação oral não dá resultado, a gente tem algumas opções. Nós temos as injeções intracavernosas. São substâncias para provocarem a vasodilatação, o enchimento desses corpos cavernosos que provocam a ereção. Um exemplo é a papaverina. Corticoide, papaverina, vasodilatador são exemplos de substâncias. Aí o indivíduo tem que fazer uso de uma seringuinha. seringa. Vai no consultório, Olha só, Alex, viu só que coisa, hein? Pois é. Tomar uma injeção lá no amigão. No consultório a gente orienta, mostra como é feito, faz no consultório e aí o paciente sempre antes da relação vai fazer o uso. Outras opções que nós temos são bombas a vácuos. Então, é uma bomba, a gente encaixa o pênis, é como se fosse um insuflador, por pressão negativa, ela faz essa ereção. É outra opção de tratamento. Outra opção que a gente tem também, nos casos mais graves, refratários a todos esses outros, são as próteses penianas. É até importante falar, porque a gente fala de prótese peniana, o pessoal logo pensa que aumenta o peniano. Prótese nenhuma vai deixar pênis maior ou menor. Não, a prótese ela é adequada para o tamanho do pênis. Vai deixar apenas funcional, né? Vai deixar apenas funcional para a relação sexual. Mas o senhor falou num ponto aí que está crescendo demais e é polêmico, Tá né? crescendo? Tá crescendo. Obrigado, Alex. Um ponto aí que está crescendo muito. Tá crescendo muito. E isso, lógico que a gente está falando aqui para um canal de internet, as pessoas buscam isso enormemente. Muito. A gente explodiu nos últimos anos o tal do aumento peniano. E teve, acho que cantor sertanejo, teve uma outra celebridade que falou que fez e que aumentou e que mudou a vida. E mais uma vez, aumento de tamanho, de comprimento, infelizmente, gente, não existe. Tem essa notícia para dar, ela não existe. O que a gente tem hoje é muito seguro, é o aumento da espessura. O que a gente chama é seguro. É o que a gente chama de harmonização peniana, ok? É feita com ácido hialurônico, que é um ácido que o nosso corpo produz. Ou seja, não tem risco de reação, não tem risco de qualquer do corpo expelir isso. Desde que seja um profissional. Com certeza, um profissional gabaritado, um profissional de confiança, mas o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento da espessura. Visualmente, pode-se notar um aumento, mas se a gente pegar ali a régua,
o tamanho do pênis é o mesmo. coisa. Aumenta 2 a 3 centímetros de espessura. E o ácido hialurônico é algo seguro, é algo que pode ser feito. E graças a Deus que a gente chegou nessa tecnologia, porque antes se fazia isso com PMMA, com silicone. E aí volta para mim no plantão, chegando com um paciente com necrose de pênis, com cisto de silicone para a gente ter que retirar. E aí, nesse tratamento para tirar essas substâncias, ele evoluía com disfunção erétil, porque acaba mexendo nessa estrutura do corpo do pênis. O ácido hialurônico é seguro, mas ele não causa aumento do tamanho, só da espessura. E ele é temporário, né? É bom dizer isso. Ele é absorvido. Como é uma substância que o nosso corpo produz, o nosso corpo também absorve. Então, tem que se manter um acompanhamento. Geralmente, entre 1 ano e meio, vai ter essa reabsorção do ácido. Aí tem que fazer novamente se ele desejar. Aí tem que fazer novamente se ele desejar. É porque um amigo meu, Alex, estava com essa dúvida. Aí eu tô aqui pra... Sempre tem um amigo, né? Sempre tem um amigo que tem dúvidas. A gente tá aqui para esclarecer para os amigos de todo mundo. Exatamente. Chega para nós, pessoal, chega uma caixinha de perguntas sobre todos os temas. Mas é interessante... Mas, desculpa, Alex, de interromper, mas eu só citei isso, doutor, porque é muito importante a gente falar sobre o aumento peniano, a harmonização íntima peniana. Sim. Na internet, hoje, existe uma gama muito grande. Né? Exatamente. E isso leva a um questionamento muito grande, que é justamente as pessoas não fazerem esse tipo de procedimento com qualquer profissional, né? Porque a internet está cheio de relatos assim absurdos, né, Alex? Pessoas fazendo procedimentos no fundo de quintal, em salão de beleza. Enfim, sem menor asepsia, sem menor segurança higiênica. Em frente higiênica. às câmeras, mostrando. Transmitindo na internet. Transmitindo ao vivo. E assim, o ácido hialurônico é seguro, mas você precisa saber aonde injetar, quanto injetar. Não é simplesmente ir lá e colocar. Aonde comprar. A procedência desse ácido, exatamente. Então, eu já tive pacientes que chegaram, que fizeram um procedimento com profissionais não urologistas, às vezes nem eram profissionais médicos, e foi feita uma injeção em local errado, era um paciente que evoluiu com uma disfunção erétil. Então, assim, a gente tem estruturas do pênis que são sagradas para a nossa ereção. A gente não vai colocar substância ali dentro. Então, é importante procurar esse profissional que tenha um know-how, que tenha orientação, que tenha precedência. Além do mais, está tratando do seu amigão, pelo amor de Deus. Então, às vezes é pagando mais barato, mas o barato sai caro. Às vezes é ali no mais fácil, mas o mais fácil tem suas consequências. Isso é terrível. Terrível. Porque a gente vê quando um caso desse ganha mídia, né? É um sensacionalismo enorme, né? Sim. Aparece em todos os jornais do país. Sim. E quando a gente fala, a gente já falou aqui sobre câncer, já falamos sobre disfunção, das doenças psicossomáticas associadas ao órgão genital, ao uso indiscriminado de medicações, né, que tem essa finalidade de melhorar a performance, que cobram um preço por isso, né? Isso citou também as questões das urgências urológicas. Né? Pode citar alguma outra urgência urológica que ocorre? Nós temos várias. Então, assim, estou lá no UGOL, né? Para quem não sabe, gente, é um hospital de urgência. Hospital de urgência estadual. E ele é porta aberta para urologia. Então, a grande maioria dos casos urológicos de todo o estado vão para lá. Nossa principal urgência urológica é a nefrolitise, o cálculo renal. Então, aquela dor que paciente que já teve parto normal, paciente que já teve pedra nos rins, ela falou que a dor das pedras do cálculo renal é pior. Então, é aquela dor forte, aquela dor aguda que aparece do nada. Você parece que você vai morrer, que você não sabe. Você não sabe se você vomita, se você chora. Você falou do jeito que parece que você já passou por isso, né, Alex? Eu já passei. E faz o acompanhamento? 2 vezes. Mas, assim, uma das poucas doenças que eu já tive, né, Jeff? Que eu quase... Eu fiquei sabendo que você tem pouca. Bem saudável, assim. Mas... O Alex é terrível. O tipo do aluno que você está dando uma aula sobre ele fala, um assunto, já tive. Ele fala, cara, eu acho que eu tenho isso. Daqui a pouco passou outro professor. Eu sou pior. Eu sou o professor que vai dar um exemplo, é sempre comigo. Mas, professor, você já teve tudo. Mas muita coisa. Agora, é o cálculo renal, realmente. E... uma coisa que assim, a gente não leva tanto em consideração, né? Mas pode afetar a sua saúde de uma maneira terrível. Tem a dor e tem as consequências seríssimas. Tem que agradecer essa dor, porque é essa dor que faz tratar.
Tem pacientes que às vezes têm um quadro de dor, não procurou atendimento, e aí o que acontece? Aquele cálculo ele impacta no ureter. O que é o ureter? A mangueirinha que leva o xixi do rim até a bexiga. Ele fica impactado e o corpo adapta. Claro que é a minoria, graças a Deus, dos pacientes, mas às vezes adapta. Porque a dor da nefrolitise, da cólica renal, é por conta da dilatação da cápsula renal. O rim continua produzindo xixi, o xixi não passa porque tem uma pedra impactada, a montante acima dessa pedra vai tendo a dilatação do uretério do rim e os causa dor. Às vezes nosso corpo se adapta. E essa dor vai diminuindo até sumir. E o paciente não procura resolver essa pedra. Às vezes nem sabe que tem pedra. Teve uma dor e ignorou. E aí já teve casos de o paciente chegar para mim com um cálculo, mas esse rim já perdido. Porque é um rim que não para de produzir urina, essa urina não consegue descer, causa uma hidronefrose, até o momento que o rim vira só uma bola d'água. Outra grande consequência é que cálculo é sujo. A pedra renal ela é toda em volta de bactéria nela. E aí muitos pacientes demoram para procurar o serviço de saúde e evoluem com pielonefrite, infecção do rim. E pielonefrite é algo que evolui muito rápido. Então não foi um, não foi dois, foram vários pacientes que eu vi que evoluíram para UTI, evoluíram para estado grave por conta de infecção renal por cálculo não tratado. E aí, pielonefrite leva a internação e UTI, em alguns casos, a substituição temporária, né, da função renal por hemodiálise. Por hemodiálise, aí uma porta aberta para infecção generalizada. É a bola de neve. É complicado. Mas só quem já passou por isso sabe o quão é complexo e a sorte que teve de estar vivo, né? Sim, exatamente. E o tanto que os rins são um órgão fundamental, importante pra gente. O paciente renal crônico, o paciente dialítico, é difícil. Além da idade, que é fator de risco para quase tudo, né? Você vai... Você já criou a teoria do cataclisma, né? Para quase tudo. A pedra no rim, a litíase, o que a gente pode fazer para prevenir? Qual que é a prevenção? A litíase renal... Parar de tomar Coca-Cola ajuda, igual todo mundo fala aí? Ajuda. A litíase, o cálculo renal, ele é uma doença metabólica. Então, vai variar de organismo para organismo. É a partir do metabolismo dos sais. Oxalato de cálcio, de fósforo, ácido úrico. Então, um histórico familiar tem uma importância muito grande. Então, geralmente, o paciente que teve pai, irmão, com histórico de nefrolitise, muito provavelmente você também vai ter. Uma vez tendo paciente formador de cálculo, ele vai ser para sempre formador de cálculo. Então, a gente precisa de medidas para evitar a formação desses cálculos. Refrigerante, tirar da dieta, porque refrigerante, bebida gaseificada, ela produz a formação. Ingesta hídrica, então chá, suco, e principalmente a água, 2,5 litros, 3 litros, claro que vai variar de paciente para paciente, altura, peso, mas 2,5 litros a 3 litros de água diários. Atividade física é muito importante, manutenção do peso e dieta. Então evitar excesso de sal e evitar carne vermelha diariamente. O metabolismo da proteína da carne vermelha é muito associado à formação de cálculo renal. Isso porque parte dela vai virar amônia, é isso? Não, por conta do oxalato. Por causa a do oxalato. Proteína, o oxalato se liga. O oxalato e o próprio ácido úrico, né? A purina ali faz a formação de cálculo. De ácido úrico, sim. Que é o ácido úrico, que ele é pouco... que aparece pouco nos exames de imagem. Isso, né? Exatamente. Geralmente ele forma cálculos que são translúcidos, não são radioopacos. Então, às vezes, no raio-x ele é mais traiçoeiro, né? Na tomografia, às vezes ele tá lá mais transparente, a gente tem maior dificuldade de identificar. É isso mesmo. Jeff, mas é tanta coisa, é tanto... Já dá pra fazer parte 2, viu? Parte 2, né? Mas assim, eu tô aprendendo muito. Falou que o cálculo era causado por tomate, lembra disso? Por sementinha de tomate, né? Aí tem coisa demais. Leite. Mas eu falo, o que não faz mal, faz bem. Então, assim, medicina também tem muito de fé. Então, agora o que não pode é porque tem muito abacaxi com Coca-Cola para cólica renal. Aí não dá, porque a Coca-Cola aí faz mal, eu tiro. Agora, o que não fizer mal, tá liberado. Chá de quebra-pedra é água. Pode tomar um chá de quebra-pedra porque é líquido, não tem problema. Vai até vai ajudar. Só para interromper,
para saber um pouquinho, acho que muita gente tem dúvida, né? Porque tem um procedimento que quebra os cálculos, né? E muita gente acha que gostaria de saber sobre ele, né, Alex? Sim, o pessoal fala até que é a laser. Vou fazer uma cirurgia a laser. Não tem nada a ver com laser, né, doutor? Nem todas têm a ver. Hoje em dia, a gente tem vários tipos de cálculo. A gente tem cálculos de vários tamanhos em várias localizações. Então, nosso sistema urinário é composto de rim, ureter, bexiga, uretra. A gente pode ter cálculo no rim, no ureter, na bexiga, na uretra. Dependendo do tamanho da localização desse cálculo, a gente vai ter um tratamento diferente, específico. Na grande maioria das vezes, a gente tem a ureterorreno. É um aparelho que a gente tem, alongado, que a gente entra pelo canal da urina, não tem corte nenhum, fica frente a frente com a pedra e consegue quebrar ela. Nesse aparelho, a gente passa uma fibra de laser e essa fibra de laser quebra esse cálculo. Então, realmente, se usa o laser, é a cirurgia a laser. E é uma cirurgia sem corte, é uma cirurgia que, por exemplo, não tendo infecção urinária, não tendo comprometimento da função renal, opera hoje, no outro dia está de alta, uma cirurgia muito, muito tranquila, muito simples, mas além da ureterorreno, pode ser feita cirurgia aberta, pode ser feita cirurgia intraabdominal por vídeo, a gente tem a leco, que são umas ondas ultrassonográficas para quebrar a pedra, a gente tem a percutânea, que é um furo pequenininho, a gente vai direto no rim para cálculos grandes e transforma esse cálculo só em farelo. Então, tem muita opção terapêutica para cálculo renal. Ou seja, nada melhor do que procurar quem, Alex? Procurar o seu médico e, falando em Novembro Azul, o seu urologista. Né? É importante ter. Doutor, para a gente já estar quase no fim aqui, eu queria que o senhor falasse para a gente, lógico, quem consegue a consulta particular... É fácil, né? Eu procuro um urologista e vou. E as pessoas que querem um atendimento pelo SUS, o que elas têm que fazer para procurar um urologista hoje no SUS? O senhor sabe nos indicar, nos falar como que isso é feito? Pelo SUS, o atendimento inicial vai ser pela unidade básica de saúde, pelo médico de saúde e família. Importante ter o acompanhamento com esse médico. Então, esse médico, o médico de saúde e família, ele vai fazer o papel do clínico geral. Então, esse médico ele vai acompanhar aquela população, aqueles indivíduos. Então, a princípio, vai ser esse médico que vai pedir um PSA, não vai ser ele que vai fazer um toque, mas vai pedir um PSA ou vai pegar o paciente com 45, 50 anos e encaminhar para o urologista. A partir do encaminhamento, leva na Secretaria de Saúde e a partir da Secretaria de Saúde é encaminhado para o urologista. E o urologista vai dar seguimento a esse tratamento. Mas o importante é ter esse acompanhamento desde mais novo, desde sempre. Sempre, né? E aí, Jeff? Temos mais perguntas? Tem que aproveitar o doutor aqui. Apesar que já está convidado para o próximo, né? Perguntas tem demais aqui. Sempre tem, né? Tudo que é bom tem um tempo, né? O Marcos já está ali falando Tá zerado o cronômetro, né? Já está ali, né? Em cima. Então, eu quero deixar aqui o espaço, né, para o senhor fazer as suas considerações sobre o Novembro Azul, sobre a urologia, enfim, o que o senhor precisar. Perfeito. E aí também deixar os contatos, né, para quem quiser procurá-lo. Ok, bom demais. Mais uma vez agradecer, para mim é sempre uma honra, um prazer, e acho que até a função como profissional de saúde, de alertar, de conscientizar. Novembro Azul vem a partir do movimento chamado Movember, que é a junção da palavra novembro com mustache, bigode. E se iniciou na Austrália um grupo de amigos que deixaram o bigode crescer para alertar a população, alertar a princípio os amigos do bar a esse acompanhamento do câncer de próstata. Esse movimento cresceu e virou o que é hoje o Novembro Azul. Mais uma vez, nosso slogan principal é o câncer de próstata, mas é importante a gente lembrar que além do câncer de próstata, a gente tem a saúde do homem como um todo. Então, tem as doenças cardiovasculares, a gente tem, o que é muito importante falar, a partir dos 45 anos, toda a população, homem, mulher, fazer a colonoscopia para prevenção de câncer de intestino. Então, isso é muito importante, isso é algo que eu peço para os meus pacientes. Então, o Novembro Azul não é só próstata, não é só câncer de próstata, é a saúde como um todo. E o Novembro Azul não é só novembro, é o ano inteiro, é a vida toda. É ter esse acompanhamento, é cuidar da nossa saúde, é se prevenir. E hoje em dia a medicina é prevenção. Medicina é cada vez mais prevenir do que tratar. Sim. É isso aí. E parar de bobeira, né, gente? Parar de bobeira, de preconceito. De preconceito. A saúde que a gente tem é uma só, né?
falar, todo mundo fala, mas assim, é cuidar e procurar ajuda médica sempre, né? Procurar tratamento sempre. Quanto mais cedo a medicina, mais eficaz. Não é isso, doutor? Exatamente. Quero agradecer a sua presença mais uma vez. Obrigado, agradecer a Santa Casa de Misericórdia, né? Toda a sua equipe ali de imprensa que nos indicou o senhor. Quero agradecer o Jeff por estar aqui novamente, Obrigado, né, Jeff? Estamos juntos de novo. E espero que esteja sempre. O Marcos por nos dar o suporte ali. E convidar vocês para ficar de olho no Saúde e Evidência, que vai mais coisas novas por aí, tá? Fica de olho que o final do ano está chegando. O ano que vem também temos mais eventos, né? Tem um evento agora da análises clínicas, que esse eu tenho certeza. Mas já pode falar, Alex? Pode, Jeff. Você sempre dando um toque nas pessoas, né? Pior que tá na hora de falar. Nós vamos dar uma chacoalhada nessas análises clínicas aí, viu? Análises clínicas na prática, não perca. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Rapaz, depois da branqueira, até que não te Saiu treinando. Usando Bom demais.